Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. Na semana passada tivemos a história da Meli, uma história incrível, emocionante, que na verdade eu não sei você, mas eu chorei horrores. Hoje não será diferente, nós temos também uma história linda, uma história de superação, das drogas, das ruas para o altar. Pastora Edilma, que honra, Bispa. Seja muito bem-vinda. A honra é nossa, o prazer é nosso de te receber aqui no nosso sofá. E você, fique conosco. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. Pastora, você tem uma história assim muito forte, né? De altos e baixos, de livramentos, muitos, né? Então, assim, tem muita coisa para você compartilhar com a gente. Sim. Mas eu queria que você começasse a contar essa história de como o vício entrou na sua vida. Entendi. Então, Bispa, aos 15 anos eu fugi de casa, né? A gente veio de uma história muito conturbada lá do sertão de Pernambuco, então eu já nasci no lar conturbado, com muita agressão física e verbal, por parte do meu pai com a minha mãe. Então, eu não imaginava que eu ia cair nisso. Mas, com 15 anos, eu já comecei a provar a cocaína, já aprendi a fumar cigarro, e quando me dei por mim, estava no crack. Foi, assim, um lar que não tinha Jesus por parte do meu pai, mas a minha mãe, ela sempre estava ali, levando para a igreja e tudo, mas foi bem difícil. Foi bem difícil, não imagino. Não, na verdade, nem imagino, porque triste. Eu sei aquilo que eu acompanhei, que eu vi. Sim. Mas a gente se colocar no lugar daquela pessoa é muito complicado, porque com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo já passaram ou passam por esse tipo de situação onde alguém da família, um amado, um querido, tem essa situação. Na nossa família também nós tivemos, né, por anos uma situação, mas era uma situação mais tranquila. A pastora Edilma, ela chegou a morar nas ruas, né, pastora? Sim. Ela vai contar toda essa história para nós. E só que uma coisa assim que eu quero deixar para vocês é o ambiente. O ambiente hoje, já maduros, sim, na presença do Senhor, nós sabemos que nós temos que ter controle no ambiente, né? Porque o ambiente não pode mudar a nossa essência. Mas na vida de uma criança, como é difícil. Quando os pais, eles se pegam, eles brigam, eles se ofendem, como isso mexe com a criança, né, pastora? Um lar disfuncional. Um lar Foi disfuncional. assim que eu cresci, no meio de alcoolismo por parte do meu pai. E a gente ia para a igreja, chegava em casa, ele rasgava a Bíblia dela e não deixava a gente comer, falava que não era mais hora de comer, tinha que apagar a luz. Então, assim, foi bem difícil. Eu fui crescendo tendo uma visão de homem onde eu pensava, eu não quero casar. Se isso é casamento, eu não quero isso para minha vida. Então, eu fui vendo uma visão de amor que não era, sabe, não era bom. Por isso que o pai, ele é o exemplo, ele é reflexo dos filhos, né? Sim, com certeza. Meu pai, ele era uma bênção, bispo. Perdi ele há 2 anos, mas ele era muito trabalhador e honesto, mas em questão de amor, carinho e afeto, família, deixou a desejar um pouco. Que complicado. E aí você fugiu, foi morar nas ruas? Sim. E aí? A primeira vez eu fui para São Paulo, na Vila Galvão, fiquei por 6 meses debaixo da ponte lá. Foi lá onde eu recebi um amparo do Senhor. Eu lembro que tinha pessoas que iam entregar comida numa perua e uma pessoa disse, você não é daqui. Ainda esse ano o Senhor vai tirar você daqui. Aí eu falei, meu Deus, mas como, Jesus? Porque eu tava lá 15 dias sem tomar banho, sem me alimentar, com cerca de 30 quilos. E a pessoa vem do nada, não me conhece e fala, você ainda vai voltar aqui e vai alimentar eles. Bispa, passaram-se 3 meses. Eu tava lá alimentando eles para a glória de Deus. Meu Deus. Olha como Deus é fiel. Que inclusive... esse era o trabalho do Eagles da Madrugada. Exatamente. Que a Meli, do outro programa, participou também. Então, assim, na verdade, hoje não seria a pastora Edilma, mas olha que interessante, né? Esse link aí que Deus fez, né? A Meli, você, Meli, que teve a situação de rua na barriga da mãe. Pastora Edilma, que escolheu, mesmo que diante de um lar conturbado e tudo mais, escolheu ir para as ruas
Mas olha que coisa incrível. Sim. Que difícil. Mas aí você já não tinha mais 15 anos, já estava mais velha. Dos 15 aos 20 foi uma trajetória bem difícil. Que aí aos 23 tive a minha filha, a Emily, né? Mas eu consegui parar de fumar o crack com 23 por causa do nascimento dela. Porque o médico falou que se eu não parasse, ela nasceria encefálica ou poderia nem nascer. E como ela sempre foi meu sonho, eu falei, eu preciso parar com isso. Então, assim, uma motivação grande faz você parar. Uhum. Eu acredito que faz, porque quantas vezes eu caí e o Senhor me levantou de novo. E como eram essas quedas? Porque a Emily, você ficou grávida da Emily, então você parou, a Emily nasceu e você voltou. Sim, sempre os gatilhos, bispa, era emocional. Depressão, ansiedade, brigas em casa, tudo isso gerava uma turbulência dentro de mim. E eu tinha um vazio que sabe, não dá para explicar com palavras. Mas por diversas vezes o Senhor me consertava e eu quebrava de novo. E não era fácil. Ainda mais que meu irmão também entrou nessa. Sim. Então eram 2 dentro de casa usando. Enquanto um estava na cadeia, eu estava na rua e a minha mãe cuidando da minha filha. Meu Deus. Imagina. E foi assim, a sua mãe cuidando da menina por quantos anos? Nossa, até os 5 anos de idade da Emily, porque ela veio morar comigo com 5 anos. Uhum. E dentro desse tempo, o que a droga roubou de você? A droga me roubou tudo, sabe? Menos a vida, porque o Senhor me deixou tocar na minha alma, mas é como se a minha vida fosse um álbum com páginas em branco. Eu perdi a fase dela andar e começar a falar. Eu perdi muita coisa da Emily, bispa. Muita coisa, a ponto de eu voltar para casa e ela não me chamar mais de mãe. Eu lembro que uma vez, lá na Vila Galvão, no lixo, eu achei uma boneca que falava. E essa boneca falava, mamãe, eu te amo, volta para casa. Uau. Eu falei, Deus, eu nunca vi uma boneca falar isso na minha vida. Eu lembro que eu tinha essa boneca até um tempo. Eu apertava as costas dela e falava, mamãe, eu te amo, volta pra casa. Achei no lixo. E eu tinha a foto da Emily que eu carregava pra todo lugar. E lembro que queimaram a barraca que eu morava, queimaram tudo que eu tinha. Então, assim, foi muito livramento, bispa. A fase que eu mais... que eu, assim, sinto muita dor de lembrar é que eu perdi muita fase boa da Emily. De andar, de falar, sabe? Perdi tudo isso. Sim. E antes de você voltar, assim, se firmar de fato na igreja, você estava nas ruas. Eu me lembro que uma vez você me contou o que era o seu café da manhã. Enfim, eu queria que você contasse para nós como era essa fase. Teve a situação do livramento, daquela pedrada, nossa, tudo. Conta para nós. Uma delas foi em Mariporã. Dormia na calçada do fórum. Inclusive o Eagles foi lá me alimentar. Isso. Quando eu não tava lá, tava o meu colchão e eles deixavam marmita pra mim. E eu lembro que eu ficava dias sem tomar banho, sabe, bispo? Sem comer. Ficava guardando o carro por troca de moedas. Que foi na época que eu tomei a tijolada, que abriu minha testa. E eu tive que ir pra fazer a sutura, né? Mas foi difícil, porque chegando lá falou que não ia mais cicatrizar. E para a glória de Deus fechou, cicatrizou e foi assim, bispa. O que eu comia não era muita coisa não, era assim, do lixo, né? Pegava uma latinha de tinta, ia no açougue para pegar os retalhos de carne que sobrava, ia lá e fazia. E o café da manhã era limão e uma pinga. Ah, sim, o corote. O corote. Aquele famoso corote, misericórdia, Jesus. Corote. Mas a pior fase, bispa, foi tomar álcool de posto. Etanol. Para sair da abstinência do crack, eu tomava álcool de posto. Chegava nos postos de Mariporã com a garrafinha PET e pedia, dizendo que era para cozinhar na latinha de tinta. Ele dizia, moça, não toma isso não, isso vai te fazer mal. Era para beber. Para sair da compulsão de usar o crack. Meu Deus, como Deus te guardou, né? Muito. Guardou a tua saúde, guardou seus órgãos, guardou sua filha, bispa. Sua família. Tudo. Ele simplesmente esteve presente em tudo na minha vida. Glória a Deus. E aí você toma a pedrada. Sim. E por conta disso você vai para a igreja e ali o Senhor começa... Mais interessante que antes da pedrada o Senhor havia usado um morador de rua para falar comigo.
Ele disse, conta 10 dias. Moça, não te conheço, mas conta 10 dias. O Senhor manda te falar, vou eu levantar um vento e vou colocar a tua vida no lugar. Uau. Bispa, passaram-se 9 dias. Eu estava no Mirrara de Mariporã pedindo moedas. No 10º dia, vem uma moradora de rua do nada e me dá uma tijolada. Meu Deus. Eu falo, Senhor. O sangue escorrendo e ele falou, lembra que eu te falei que levantaria um vento? Falei, meu Deus. Foi através dessa tijolada que eu fui para casa e fui para restituição. Uau. Literalmente Deus pegou Ele ali me cercou, de jeito, Bispa, ele né? me cercou. Na verdade, a gente sempre fala, né? Quando a gente não para, Deus nos para. Sim. De uma forma ou de outra, o Senhor, Ele nos para. Exatamente. E aí, como foi essa trajetória? Porque depois nós vamos falar de episódios de internação e tudo mais, mas nesse tempo que ela começou a ir para a igreja, não teve internação, não teve remédio. Foi tudo tão rápido, né? Não teve nada. Glória a Deus. Era assim, na base da oração e conversa, mesmo, né? sim. Muito diálogo. Eu lembro que nessa fase a bispa, ela não me soltava em nenhum momento. Foram 6 meses. E eu lembro que a senhora foi para a Argentina e eu falava, bispa, deixa eu ir embora. Ela falou, não é o tempo. Mas quando ela foi para a Argentina, Deus falou com a senhora de lá e comigo daqui. Tá chegando o tempo, né? Lembra? E eu lembro que durante as nossas caminhadas, a senhora me falava muita coisa que eu, como ser humano, não aceitava ouvir, né? Nossa, era muito difícil, porque eu era ministrada de uma forma que era confrontada. E o confronto gera aquele atrito que gera mudança. Só que quando você tá no erro, você não quer aceitar. E eu falava, Deus, por que essa mulher, ela nem me conhece, sabe a luta que eu travo? Mas tudo que você me falava era verdade. Até que um dia Deus te usou na tua casa, lá perto do lavabo da tua casa, e falou assim, filha, não te sou eu o suficiente? Mas Deus falou tanto comigo, porque eu queria casar, eu queria pular processos, pular etapas. E Deus falou, filha, não te sou eu o suficiente, a minha graça te basta. Nossa, ele falou tanto comigo, eu chorei. Entrei no quarto, comecei a falar com Deus, e meu espelho caiu em cima de mim e quebrou. Ela entra no quarto e fala, lembra? Gente, eu lembro de tudo isso. Tem o quê? 5? Não, 7 anos isso. Na verdade, essa coisa de pular processo, né, é muito complicado, porque a pastora Dilma, ela é muito, assim, é pra ontem. Sim. Ela é sanguínea e hemorrágica. Totalmente. Sanguínea e hemorrágica. E ela já queria a resposta, ela já queria o resultado. Ela já queria tudo. Então, tipo assim, foi interessante porque não teve remédio, não teve nada. Teve oração e caminhada. Exato. Oração e caminhada e muita conversa. E foi um processo difícil, porque quantas vezes, né? Tava no quarto chorando, guerreando ali. Nossa. E o Senhor preparou para que a Emily viesse? Sim. Eu lembro que a senhora me enviou para a base missionária, né? E eu lembro que quando eu voltei, eu fiz um propósito com Deus de jejuar por cada alma que pela graça e misericórdia ganhamos para o Senhor nessa missão lá em Barueri. Foram 21 almas, se não me engano. Jejuei 21 dias. E durante esse jejum, nas madrugadas orando, eu escutava como se fosse um barulho de um touro, de um búfalo, sabe? E o respirar dele na porta do meu quarto. E com os cascos assim, sabe? Pra mim parar de orar. Arrepiava da espinha até os pés. Eu falava, Senhor, não posso parar, Jesus. E foi 21 dias de luta, bispa, mas eu consegui, pra glória de Deus. Glória a Deus. E como você lidava assim com essas recaídas, porque você teve esse tempo, né, aonde Deus, apesar dela querer acelerar o processo, ela teve que esperar, mas o Senhor veio e limpou e transformou e fez algo lindo na sua vida, e veio o casamento. Fala um pouquinho desse tempo. Ai, meu Deus. O casamento foi assim, eu lembro que passando 6 meses eu estava na sua casa. Tava lá fazendo minhas coisinhas, de repente eu ouvi uma voz falar no meu ouvido, Luiz Fernando. Eu falei, Deus, Luiz Fernando é intercessor do apóstolo? Aí eu falei, Jesus, que mistério é esse? Aí eu não tinha sentimento por ele, sabe? Respeitava a unção e tudo mais. Mas depois assim a gente começou a entregar comida juntos. Eu lembro que um morador de rua falou conosco. A gente saiu para abrir o porta-malha e pegar a marmita e entregar para ele. E ele disse assim, vocês sonham em ter uma vida juntos? Deus fala que tem que começar com a amizade, tá?
Aí eu olhei pro Luiz, ele pra mim, e falei, meu Deus, ali começou algo, sabe? Um carinho, um respeito e algo mais. E nunca mais a gente viu esse morador de rua. Então acho que foi Deus que enviou ali um sinal. Um anjo. Eu acho que foi. E assim, o casamento, bispo, eu lembro que Deus falou que se a gente se posicionasse, ele faria tudo, né? E ele fez. Mesmo que a gente com erros, eu falo de mim, quantos erros eu cometi, mas Deus, ele bradou no meu casamento. Foi incrível, a senhora sabe disso, porque a senhora participou do começo ao fim. Foi maravilhoso, bispo. E mesmo depois do Senhor fazer tudo isso, você casou, você teve a sua família, a sua casa, a sua filha morando com você, houve uma recaída. Essa recaída, que não foi nada fácil. Não. Por que eu falo das recaídas? Porque como você lida com isso? Porque quando volta, quando retorna, tem os julgamentos, tem Sim. os olhares, porque tem a Edilma, Sim, usuária, a Edilma moradora de rua, aí depois que teve todo um processo, e depois tem a Edilma pastora, mãe, esposa, uma mulher de altar, uma mulher que prega, e agora, de novo, uma mulher que caiu. Sim. Me conta o que aconteceu, porque você nos disse sobre o vazio e tudo, só que agora você tinha família Sim. e tinha Jesus. Uhum. Como foi isso? Eu costumo dizer, eu falava com Deus em casa hoje, que essa foi a pior fase. A pior fase foi porque antes, como a senhora falou, era a Edilma. Agora era eu. Imagina eu chegar na biqueira e alguém dizer assim, pastora, você quer de 5 ou de 10? Meu Deus. Ela vem a pastora, eu falava, Senhor, não é o teu nome que está sendo envergonhado, é o meu, Jesus. Então assim, doía, bispa. Doía muito, porque tinha pessoas que estavam lá, desviadas e afastadas, e eu, no uso do crack, ministrava Jesus para eles. Não me pergunte como, mas eu falava do amor de Deus para eles e falava, vocês estão aqui só de passagem, assim como eu. Mas doía, bispa, chegar na biqueira e ver eles perguntarem se eu queria de 5 ou de 10, sabe? Porque ali estava a unção pastoral, não era a Edilma só, né? Eu não era o ser humano. Mas aí foi isso que foi me tratando. Eu lembro que um certo dia meu irmão estava saindo da biqueira e eu entrando. A gente olhou um pro outro, sabendo que um ia buscar e o outro já estava com droga na mão. Aquilo quebrou a gente. Nossa, quebrou, porque a gente lembrava da nossa mãe, só que, bispa, as pessoas pensam que usa porque quer, mas não. O Senhor me falava sobre o Shema, que aqui é um lugar de oportunidade onde você pode dar a sua versão da história. Sim. Porque as pessoas, elas rotulam, julgam, e eu comecei a assistir o Shema e já pude ver pessoas sentando no sofá desde a primeira temporada e já contando. E eu fui vendo e falava, mas essa parte eu não sabia. Sabe? Muita coisa guardada de pessoas. Por exemplo, Pastor Ramon, história incrível, sabe? A bispa lá. Bispa Leandra. Exato. Nossa, que história incrível. Sim. E a gente conhece as pessoas no raso, mas não sabe o que passa no recôndito de um quarto. Sim. Então, assim, para chamar mesmo a atenção de pessoas que não entendem o processo. O processo é difícil, bispa. Deus, ele reconstrói, mas se você não tiver uma vida com Deus diária, você não aguenta. Sim. Como a senhora perguntou para mim sobre essa recaída. Uhum. Então, essa parte foi desobediência e não acreditar no que Deus havia falado, porque eu lembro perfeitamente, hoje me lembrei claramente disso, que o Senhor havia falado para um grande homem de Deus, que tinha sonhado comigo numa certa situação, com um saco de lixo nas costas. Eu olhei e falei, não, eu tô muito bem para cair nisso de novo. Então eu creio que em algum momento da minha caminhada eu peguei a cama que deveria continuar carregando e soltei. Então, bispa, eu acho que assim, a gente tem que acreditar no que o Senhor fala e vigiar a todo momento. Porque a palavra vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu não vigiei. Começou a entrar algo no meu coração que não era o que Deus queria. Uhum. Então, assim, na minha casa, eu comecei a fazer live na madrugada, comecei a entrar em coisas que Deus não estava no negócio, comecei a entrar em guerras que não eram minhas, orar por pessoas que não tinha que orar. Sim. E isso me quebrou, isso acabou comigo. Eu lembro que a senhora falava, filha, eu já fiz isso, não deu bom. Falava, não, mas Deus me ungiu, é meu chamado, cura e libertação. Mas não, bispa. Quase acabou comigo isso. Eu lembro que eu terminava as lives e ia chorar no quintal. Com angústia, com peso, porque pessoas tentavam se suicidar e o Senhor ia lá pela graça e misericórdia, fazia um mover, havia libertação com eles. Mas e comigo? E o que eu estava carregando?
Enquanto meu esposo dormia, eu estava na madrugada fazendo live. Você entende, bispo? Então, assim, eu fui deixando buracos no meu casamento. Fui deixando buracos como mãe, como esposa, como serva, como filha. A desobediência, ela procede sim à queda. É complicado, né? Porque, às vezes, algo que eu sempre falo, nem tudo que está dando certo é certo. Sim. Né? Nem tudo que está ali acontecendo, Deus está no negócio, eu sempre falo isso. Porque muitas vezes, e eu havia falado isso para ela em outros tempos, muitas vezes nós pegamos guerras, e eu já fiz isso Sim. anos atrás, em meio à imaturidade, achando que Deus estava gostando, achando que eu precisava colocar em prática o meu chamado, cura, libertação, e eu acabava guerreando em terrenos que o Senhor não tinha me colocado para guerrear. Eu pegava guerras com a minha mão. E fica aí uma advertência para você que gosta de trabalhar com libertação, que tem esse chamado, na verdade, né? Cuidado. Tem árvores que Deus está balançando que a gente não coloca a mão. Aquilo que as pessoas precisam passar, elas precisam passar. E nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Ir lá, vem cá, dá essa guerra para mim, eu entro como intercessor. E o intercessor é a faca que corta o queijo, Sim. né? O queijo, uma banda vem para cá, outra banda vem para lá, o intercessor tá no meio fazendo o quê? Tomando a pancada que seria escudo, do outro. né? Então, somos o escudo daquela pessoa. E muitas vezes, a pessoa pegou a guerra para ela e nós vamos, não, daqui. E isso traz fraqueza espiritual. Sim. E isso derruba, e derruba feio. E aí você teve essa queda e acabou fazendo uma viagem. A fase das lives na madrugada, que a gente pensa que tá tudo bem. Tô orando, jejuando, tô louvando, tô pregando. Não estava nada bem, bispa. Eu já subia no altar, já não era o Espírito Santo mais comigo. Sim. Era apenas a Edilma vazia. Então, assim, bispa, eu creio que o Senhor permitiu a queda para me lembrar que o grande é Ele na minha vida. E lembrar de onde Ele me tirou. Sim. Então, assim, na fase das lives na madrugada, eu prepararam uma viagem para mim e eu fui. Lá em João Pessoa, na Paraíba. E eu lembro que através dessa viagem, eu não fui destinada pensando em cair. É tanto que na minha mala tinha roupas de crente, tinha Bíblia, tinha tudo. Só que já havia um laço armado. Porque não era pra mim ter ido, porque eu recebi conselho, que se você for, você vai voltar quebrada e eu vou pegar os caquinhos e colocar no colo. E foi o que aconteceu. Verdade. Quando a gente não obedece à liderança, o nosso marido, dá ruim, gente. Dá muito ruim, porque o Senhor sempre falou, não tô nesse negócio. E eu quis ir, eu quis ver, porque eu era assim, em nome de Jesus não sou mais. Eu era desse tipo, bispa, que tinha que pagar pra ver, sabe? Mas eu aprendi muito. Essa queda foi a pior de todas, e foi a última em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque trouxe mais 2 internações, somalizando 12 internações. Meu Deus, 12 internações. 12, sendo que a metade foi em clínica psiquiátrica. Meu Deus. Uma delas é o sítio que a gente tem hoje, né? Lá pra glória de Deus. E, bispa, nessa fase de ir pra João Pessoa, fiquei nas ruas, passei por uma situação difícil onde eu quase morri, teve arma na cabeça, teve alguém tentando me cortar com garrafa de vidro, e eu na rodoviária de João Pessoa. Tem coisa que tô te falando que nunca eu contei pra ninguém. Tô abrindo testemunho aqui pra senhora, porque eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas pela graça do testemunho, em nome de Jesus. A fase de cortar o cabelo. Eu lembro que eu entrei na favela, já tinha pegado meu óculos, que era de marca, meu relógio, já tinha pegado cartão do banco, tudo. E deixei as malas na rodoviária e fui direto a uma favela, onde lá tinha um homossexual que olhou pra mim e falou, eu quero o seu cabelo. Meu Deus. Aí eu relutei naquele momento, porque ainda tinha droga pra consumir, mas na madrugada eu voltei e falei, tem meu cabelo ainda? Relutei porque eu sabia que existia algo no meu cabelo que não poderia, sabe, bispa? E eu lembro que quando Deus me deu essa palavra de sanção, bispa, Ele me deu 3 vezes a mesma palavra, porque nós servimos a um Deus que fala, confirma e afirma. Só que quando a gente está cego espiritualmente, bispa, a gente não consegue enxergar ou não quer enxergar. Não quer enxergar. Né? E eu tava cega espiritualmente, tava passando por crise no casamento, era muita coisa. Juntou tudo. E nessa viagem que eu fui, chegando na favela, lá tinha um homem, creio que vendia drogas, traficante, e ele quis o meu cabelo.
Só que de momento, em primeira instância, eu relutei. Porque eu sabia, o Senhor havia me falado, pela graça e misericórdia havia unção no meu cabelo. Era a terceira vez já com recaídas que o diabo só ia no meu cabelo. E eu falava, Senhor, mais uma vez. E de madrugada, não tendo mais a droga, eu voltei lá. Eu lembro que eles me colocaram num quartinho, dividiram meu cabelo no meio e cortaram. Cortaram dando risada com a navalha assim. Meu Deus. E eu senti uma atmosfera, mesmo estando na abstinência da droga, eu senti uma atmosfera demoníaca ali. Algo ali que não era normal, não era da terra, era bem espiritual mesmo. Enquanto eles cortavam meu cabelo, eles davam risada. Eles pegaram um pedaço de crack numa caixa de fósforo e me deram. Eu não sei o que aconteceu com essa droga, que eu não cheguei nem a lembrar que consumi. Foi algo muito, muito espiritual mesmo. Perder o cabelo pra mim, não por vaidade, mas por testemunho mesmo, que eu orei pra que ele crescesse. Foi. Muito, nossa, orei muito, bispa. Então não era vaidade, era mesmo assim, ver o mover de Deus. As pessoas falavam, pastor, seu cabelo tá crescendo. Eu falava, é Jesus. A glória é todinha dele. E sim, sempre foi. Mas esse foi o alvo que o inimigo usou sempre pra tirar de mim, sabe? Algo que eu gosto muito. Sim. E aí você volta dessa viagem e o seu esposo te recebe. E ainda assim, agora com o cabelo curto, com uma outra feição e agora com dificuldade, porque aí retrocedeu, Sim. aí teve a situação de internação, de remédio, foge. Sim. Conta pra nós como é que foi essa passagem aí. Nossa, bispa, essa fase foi terrível, porque decepcionei as pessoas que eu amo, que acreditou e que confiou em mim. Essa fase foi muito ruim, porque eu não sou ingrata, mas eu fiquei ingrata, sabe? Eu comecei a pensar. Eu lembro que eu usando droga na minha casa, na minha lavanderia, um dia eu tava muito suja, dia sem tomar banho, e eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais, Jesus. Eu lembro que eu me mutilava, colocava álcool no corpo. Bispo, eu fiz tanta coisa, nessa última vez a investida foi maior. Mas eu lembro que a senhora falava, para de tentar se matar, que você não vai morrer. Você vai ficar aí, ó, na cadeira de roda, mas você não vai morrer. E eu pensava nisso e falava, será? Na verdade, eu não queria morrer, bispo, era desespero. Sim. Eu queria sair daquela dor. Aí nessa fase eu perco meu pai. Nessa fase eu passo por um processo difícil também no casamento. E foi assim, juntou tudo. Juntou muita coisa e, bispa, eu lembro que uma vez eu fiz uma oração. Juntei força de onde não tinha e falei, Deus, se o Senhor ainda tem algo comigo, me ajuda, porque eu não tenho mais força. Aí eu sentei no chão, urinada. Não tenho vergonha de falar isso porque é pra glória de Deus, é um testemunho. E eu lembro que eu sentei no chão e a voz que fazia muito tempo que eu não tinha ouvido, ele falou assim, a minha graça te basta. Quando eu ouvi essa voz, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, ainda há esperança pra mim? Aí eu lembro que ele falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Bispa, depois desse dia aconteceu algo que eu consegui tomar um banho, me limpar, limpei a casa, aí o Luiz Fernando chegou e eu comecei a ficar bem, não senti vontade de usar, aí ficou só o cigarro que tinha voltado com tudo. Tinha os remédios também, tentado me matar com remédio. Cheguei a tomar acho que cerca de 50 remédios. O Luiz foi lá, escondeu os remédios e eu queria a todo momento, ele escondia tesoura, escondia faca. E eu naquele processo todo. Eu lembro que, nossa, houve uma fase que a senhora chegou a me ver lá do jeito que eu nasci. E eu falei, Senhor, e eu não tinha vergonha, bispa, por quê? Porque você me colocou no colo, não só nesse momento, mas no retiro. Eu lembro de um retiro quando você me colocou no colo e eu encolhi igual um feto e chorava igual criança, porque eu precisava me libertar de uma dor que ninguém entendia, mas você entendeu. E quando você ia na minha casa, eu lembro que eu te tratava mal, sabe? Na abstinência da droga, te tratei muito mal e eu até te peço perdão por isso, porque eu te amo muito. Você faz parte da minha vida e da minha história. E, bispa, Deus ele precisou tocar no meu marido. Ele pegou uma dengue hemorrágica. E nesse processo, ele vomitando sangue e tudo mais. Eu ia sair pra buscar droga na escada de casa. O Senhor falou assim, ele não te deixou até agora, por que você vai deixar ele? Aí eu lembro que eu falei... Aí eu parei na escada, sentei, comecei a bater a cabeça na parede com vontade de usar. E começava a tremer. Eu falava, Jesus, me ajuda, porque meu corpo pede, a minha alma não quer, mas o meu corpo pede. E eu lembro que quando ainda era criança, ela colocava as duas mãozinhas na porta, dizia, mamãe, não vai. Passou todo um filme na minha cabeça.
o Luiz doente, com febre. E eu sei que foi a partir disso que eu comecei a pedir força para Deus. Eu falei, Senhor, então me ajuda. Porque a carne grita, a carne treme. Aí comecei a tomar os remédios, passar em psiquiatra. E já tem 2 anos, para a glória de Deus. Mas foram 2 internações. Numa delas eu implorei para o apóstolo João me tirar e ele me tirou. Na outra eu fugi no 2º dia. Me colocaram para pregar a palavra, depois que eu ministrei a palavra eu fugi. Olha que loucura. Foi bem complicado, né? Bem complicado. Quando acontece um casamento, os votos são muito lindos, né? Sim. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é tudo muito lindo. Na fala. O falar é lindo. Mas o pôr em prática é uma outra história. Sim. Né? E o pastor Luiz, ele fez isso. Muito. Ele foi Oséias ali, na minha vida. Ele foi Oséias na sua vida. Literalmente, ele foi Oséias na minha vida. Porque, gente, de verdade, dava vontade de pegar essa mulher e jogar ela da janela. Sim. Meu Deus do céu, porque a gente que tá do outro lado, a gente não consegue entender. Mas a grande verdade é que é uma guerra muito grande. Sim. E é algo assim gritante. Sim. Né? Porque quem vai querer perder a casa, o marido, a filha e ficar nessa situação? Mas o Senhor foi muito misericordioso, como Ele é nas nossas vidas. Sim. E alcançou a pastora Edilma, assim, com força, né? E hoje ela tá aí para honra e glória do Senhor e de novo fazendo a obra, ministrando, adorando ao Senhor. Amém. E como tá esse tempo para você? Eu tenho dito, bispa, que esse é o melhor tempo até agora. Eu falo para Deus que eu hoje, a Edilma de hoje, agradeço até por um palito de dente. Sabe? Porque só quem já passou pelo deserto sabe o que é louvar a Deus até por um copo de água. Então, bispa, eu na minha casa hoje, quando o Senhor havia me colocado no coração que eu ia participar pela graça e misericórdia do Shema, eu falei, Deus, isso é uma honra para mim, depois de tudo que eu passei. Aí eu pensei no coração, mas Deus, eu não tenho roupa para isso. Aí o Senhor preparou. Até a roupa o Senhor preparou. Ele falou, fica tranquilo, deixa ser Deus na sua vida. Aí meu esposo foi trabalhar num lugar, neste lugar tinha roupa de uma advogada, de uma marca boa. Inclusive o Senhor preparou muita coisa lá para casa, coisas que eu nunca imaginava ter. Bispa, uma simples escada dessas que dobra de pegar as coisas no guarda-roupa. Eu falava, Senhor, eu queria tanto escadinha dessa. Veio. Aquele varalzinho que a senhora tem, sabe, detalhes. Estou falando para vocês de detalhes, irmãos. Nós servimos a um Deus de detalhes. Ele é um Deus que vê tudo. E a oração no secreto, ele honra em público. Mas tem que haver um posicionamento. E a renúncia, ela é muito grande. Precisa haver todos os dias, bispa. O Senhor veio por um caminho de redenção para mim. Porque, literalmente, eu era aquela mulher da passagem de Oséias. O Senhor vinha e limpava, e eu ia lá e me sujava de novo. Mas a graça me alcançou. Que forte, é muito forte. E assim, a gente louva a Deus, né, por esse tempo, por ver esse tempo na sua vida. E isso fala para nós o quê? Que para Deus não há impossível, né? Deus, ele pega as pessoas improváveis e dá uma oportunidade. Então, quando a gente tem uma oportunidade de algo da parte de Deus, a gente precisa agarrar. Sim. Né? Agarrar. E hoje a gente vê a pastora Edilma, seu marido, sua filha, que tá uma graça, né? Trabalhando na igreja. E é lindo porque isso fala da gente não desistir. Sim. Né? Das pessoas. E assim, eu me emociono de lembrar quando eu ia na sua casa e você tava naquela situação. E eu ficava assim muito furiosa porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer. Eu me lembro a vez que eu fui com a pastora Cris e você estava ali no seu banheiro caída. E ali você veio, meu Deus, ela queria me matar aquele dia. E era uma coisa assim tão agressiva e a gente saía dali tão desapontado, porque dava a impressão que nós éramos assim insuficientes. E na verdade nós éramos insuficientes, porque suficiente é o Senhor. Amém, Jesus. E nós, assim, eu me achava assim muito, muito impotente. Eu queria muito fazer algo,
mas eu me achava impotente. E muitas vezes, nessa hora que a gente quer fazer algo, a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é o Espírito. E nessa hora, até nós que queremos fazer alguma coisa, nós fazemos errado. Sim. Porque a gente quer ali forçar algo, né? Porque a gente vai no intuito, não, vamos orar, vamos fazer, e não acontece. Porque são processos, né? E a pastora, ela teve que passar o processo dela, o pastor Luiz passou o processo dele, e louvado seja Deus, né? Não a nós, mas glórias ao Senhor, que o Senhor fez. Deus esteve com ela, teve aquele momento precioso ali e trouxe, né, a mulher de Deus de volta e resgatou para a glória de Deus. Uma coisa que me marca muito é o meu casamento. Quando você me abraça e chora com aquela sensação de dever cumprido. Nossa, quando eu vejo essa foto, eu sinto um algo incrível naquela foto. Tipo assim, Senhor, eu levei até onde o Senhor queria. E conduziu com maestria, bispa. Pra glória de Deus. Eu louvo ao Senhor pela tua vida. Irmãos, não tem como não pedir perdão, sabe? Diante da igreja, diante de todo mundo que vai assistir esse vídeo. Porque eu sei que tem pessoas na igreja que hoje não obedecem à liderança. E é importante, irmãos, obedecer. Se o seu líder falar com você, seu esposo, sua mãe, seu pai, obedece. Porque o preço é alto, bispa. O meu quase foi a vida. Na verdade, hoje, o que falta um pouco na igreja, o que falta nas pessoas, né, é realmente o investir e o apostar em vidas. Porque quando Jesus ele vem, ele investe em nós, ele aposta em nós. E o preço a ser pago é um preço de sangue por pessoas como eu e você, como você, imperfeitas, tenebrosas, terríveis. E o Senhor sabia tudo que nós íamos fazer, tudo que eu ia fazer, tudo que você ia fazer, e mesmo assim Ele investiu sangue em nós, né? E nós hoje não queremos investir em pessoas. Quando nós levamos a pastora Edilma para morar na nossa casa, nós nunca tínhamos visto, não conhecíamos, nunca tínhamos visto. No mesmo dia que eu fui no culto. No dia que ela foi no culto, meu esposo falou, vamos para casa. E ela foi, e muitos julgaram, mas eu louvo a Deus pela ousadia dele, e porque quando meu marido fala, eu entendi que o Senhor, ele estava naquele negócio, e ela foi, morou com a gente 6 meses, Emily morou com a gente Sim. também. Então, assim, para mim era muito doloroso vê-la daquela forma. Por isso eu acabava sofrendo. Uma hora eu tinha raiva, outra hora eu chorava, não porque eu investi, mas por ver de onde o Senhor tirou. Por isso é muito importante você nunca se esquecer de onde o Senhor te tirou. Porque quando você esquece de onde o Senhor nos tirou, nós caímos. Porque nós não somos suficientes para ninguém. Jesus é suficiente. Então, hoje, assim, pra gente é uma honra trazer você para que as pessoas ouçam, ouçam. O Senhor, Ele pega o improvável e Ele levanta. Tira pessoas das drogas, das ruas e coloca no altar. Para quê? Para fazer algo sobrenatural. Porque hoje você tem uma missão, Sim. né? E você tem ciência dessa missão, Sim. que é investir em vidas, é investir em almas. Porque para isso o Senhor te tirou. Sim. E hoje, qual é o seu sonho, qual é o seu desejo diante de tudo isso que o Senhor fez por você, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu chamado? O que você almeja ainda com o Senhor? Bispa, hoje o meu maior sonho, e eu peço muito isso pra Deus, é nunca mais deixar eu cair. Eu falo pra Ele, Pai, se for pra me cair, me recolhe, me leva. Porque uma das piores coisas foi o ato de não me perdoar. Não me perdoar por ter te decepcionado o apóstolo e todo mundo que confiou em mim. Sabe? Ouvir você dizer, quando alguém chega em mim e fala que não consegue sair da droga, eu falo, tem lá a pastora Dilma que consegue. Então isso pesava na minha mente, o diabo usava isso pra me acusar. Então assim, o que eu peço hoje pra Deus, eu tenho muitos sonhos, tenho o sonho de ter meu carro próprio, ter mais um filho, me formar em psicanálise, mas, bispa, o maior sonho de todos é não cair mais. Eu falo, Senhor, me deixa ir até o final da tua volta, porque
tem muitas vidas que precisam ouvir o testemunho e saber que Jesus, ele resgata da lama. Porque eu sei o que eu passei nas ruas, bispa. Eu sei o que eu sofri. Nos trechos, andando nas estradas, eu sei. Foram muitos livramentos. Tem coisas que a gente prefere ficar no secreto, não contar pra ninguém, mas foi muito dolorido, bispa. E assim, né, quando ela veio pra nossa casa, o Senhor a libertou. Exato. Sem remédio, sem clínica, sem nada. Só que depois teve clínica, teve remédio, né? Retrocesso. Retrocesso. Por quê? Porque não valorizou aquilo que Deus fez. E acontece isso. Porque, na verdade, a gente acaba passando pelo processo da colheita, né? Nós plantamos um vendaval e colhemos o quê? A gente planta a tempestade e colhe a tempestade. Eu fiquei 5 anos limpa. Nunca tinha passado tanto tempo. Porque é como se existisse um ciclo na minha vida que eu passava um tempo limpa, depois caía. E eu lembro que a senhora orou quebrando esse ciclo na minha vida. E eu creio em nome de Jesus que ele foi quebrado. Em nome de Jesus, nós cremos. E hoje quem é a Edilma hoje? É uma pessoa que aprendeu a ser grata, valorizar muito a vida e a família, sabe? E a respeitar o processo do tempo, por mais que doa. Processo do tempo, gente. Se você não respeitar o processo do tempo, se você não entender as estações... Esperar dói, esperar cansa, mas se é no Senhor, vale a pena. E essa é a história que eu espero que tenha falado com você, que você possa entender como é difícil, como é doloroso, famílias que passam, pessoas que têm esse processo, seu irmão ainda está nesse processo, né? Como é difícil que você venha buscar em Deus um entendimento para ajudar essa pessoa, que você venha entender esse processo. E, gente, entender o processo não é passar a mão, porque a gente nunca passou a mão. É realmente lutar junto, guerrear junto, orar, estar ali, confortar, trazer colo, porque os que estão em volta sofrem, mas quem está passando o processo sofre também, né, pastor? Muito. Sofre muito. Agora nós vamos para aquela parte que eu sei que você gosta, que é o bate-bola, para você conhecer um pouquinho mais da nossa convidada. Momento do nosso bate-bola. Pastora Edilma, um sonho. Um sonho e até o fim com Jesus, sem cair de novo, com certeza. Um lugar. A praia, eu amo a praia. Inclusive, tô louca pra ir pra lá com a família. É lindo, eu gosto de caminhar na praia. Um arrependimento. Me arrependo de não ter vigiado mais e ouvido mais as vozes que vinham do Senhor. Uma frase de efeito. Deus é suficiente. Jesus para você é? Tudo. Recomeço, caminho de redenção. Gente, essa foi a história da pastora Edilma. Foi lindo, Amém, foi Jesus. maravilhoso, Glória emocionante. Muito obrigada Amém. por esse tempo, obrigada pela coragem Amém. de contar. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas. Eu creio, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E você curte, compartilha, toca lá, ó, clica lá no sininho para quando outras histórias vierem, você já está preparado para assistir. Manda essa história para alguém que você conhece, que tem um problema ou tem alguém na família. Para quê? Para trazer esperança. O Shema de hoje é um Shema de esperança, porque Deus, Ele pode e Ele é suficiente. Deus abençoe vocês. Aleluia.